De São Paulo, aqui é Rafael Nogueira. De Curitiba, que é a Lene Botarelli. De São Paulo, aqui é Diego Galati. E seja bem-vindo ao novo Entreato do Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil. Pra você que é informação além da superfície. E hoje a gente tá com a Lene Botarelli de novo aqui. Fazia tempo que você não gravava, né, Lene? Gente, que saudade que eu tava de gravar! Você lembra qual que foi o último que você gravou? Nossa, eu acho que deve ter sido algum episódio de flops, que eu lembro de ter pesquisado bem tempo. bonitinho da gente ter gravado faz tempo. Faz Quero tempo. voltar, gente. A vida tá uma loucura, eu ando super ocupada com o meu outro podcast, mas morro de saudade de vocês. Sempre que couber na minha agenda, eu venho aqui. E hoje a gente tem um tema maravilhoso nesse entreato, né? Então, eu precisava vir aqui. Até que nós três estamos envolvidos, né? Que a gente esteve final de semana passado juntos em Curitiba. Mas a Lene ainda tem mais coisa ainda pra falar, né? Então, seja, foi um episódio legal. Mas antes de a gente começar, né, falando que a gente tá gravando no dia 26 de abril de 2024, e além, né, de a gente tá gravando esse entreato, é um dia especial pro Musicalcast, que hoje faz 9 anos do Musicalcast, 9 anos que a gente tinha gravado o primeiro episódio lançado, né, e a Aline tá aqui com a gente desde o terceiro episódio do Musicalcast, que ela entrou no terceiro episódio, meio não querendo, né, mas entrou à força. Nossa, eu me emociono até. Olha tudo que aconteceu desde então, né? No terceiro episódio, o Rafael praticamente me obrigou. Todo mundo que ouve o Musicalcast já tá cansado dessa história. Sim. Mas acho que eu tomei uma caipirinha, né? Eu tava bem alegrinha. Eu sempre tomava caipirinha também. Naquela gravação de... Eu acho que até tua frase de abertura foi alguma coisa tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui, alguma coisa assim. Foi uma coisa assim. Nossa, eu era muito insegura, muito medo de falar merda, muito medo de ser mal interpretada, muito medo de passar vergonha. Mas já foi um episódio de game logo de cara, assim, no terceiro episódio foi game, então foi ótimo, né? Então... Sim, foi divertido, quase não passei vergonha, mas assim, na época eu era muito insegura, né? E olha só, 9 anos, eu tô aqui 8 anos e 9 meses, 8 anos e 10 meses, sei lá. Menos até, eu acho. É isso, tipo, nesses 9 anos, né, tipo, você daí teve outro podcast, tipo, a gente conheceu muita gente. Muito. Alexandre, que eu não conhecia, Alexandre começou a trabalhar com musical também por causa do podcast, tipo... Nossa, muita coisa aconteceu nesses 9 anos, né? Muita coisa. Ano que vem a gente vai fazer uma década, gente. É muita coisa. Muitas fases do Musicalcast também, né? Diego, e seguimos aí vivões, né, Diego? Diego aqui cheirando a leite, ouvinte, tá? Né? Diego ouvinte veio parar no Musicalcast, ou seja, né? É isso. Muita gente Nova geração. Mas eu tô feliz, 9 anos foram bem vividos esses 9 anos com o Musicalcast, foram bons. Muito musical, certeza. Muita coisa boa, muita coisa ruim. Não sei se é muita. Acho que é mais coisa ruim do que boa. Não, mas uma coisa assim, que o Musicalcast deixou a gente bem crítico, a gente começou a assistir muita coisa, então. Obviamente a gente vai achar mais coisa ruim do que boa, né? Mas às vezes faz parte. Às vezes eu queria até ser mais inocente nisso, porque hoje eu sou tão chato, que saco. Tipo, Nossa, tô aprendendo demais, né? Tô aprendendo demais. Enfim. Mas eu acho que é normal. Qualquer um que começa a né, consumir muita coisa de uma coisa só, a gente vai aprendendo, né, a ver o que é bom, o que é ruim, eu acho que é normal. Isso não é só no teatro, teatro musical, com filme, livro, enfim, né? Então é normal. Isso é algo que eu tenho pensado muito, assim, inclusive já indo pro assunto, foi algo que passou muito pela minha cabeça enquanto tava rolando o festival. Porque eu já sou chata de fábrica, né, gente? Nasci virginiana, com quase tudo em virgem, eu sou insuportável. Aí a gente vai desenvolvendo um senso crítico, eu já sou crítica de fábrica. Aí você desenvolve ferramentas para ter mais senso crítico e consumir mais coisas. Chega uma hora que nem a gente se aguenta, sabe? Eu só queria ir ao teatro e aproveitar 100%, sabe? Nossa. Eu falei isso pro meu terapeuta. Eu falei que eu queria, tipo assim, apagar coisas da minha cabeça. Eu queria pro teatro sentar no teatro, me divertir, aplaudir e voltar feliz, como eu ia lá no começo. Hoje em dia, eu volto mal, porque assim, eu vejo coisas que eu não
que já sei o que tá por trás e... é muita coisa, é muita coisa. Tipo, não dá muito pra ser feliz no teatro musical brasileiro, infelizmente. A gente vai entrando no meio, vai vendo coisas, mas enfim, né? Mas a gente tá aqui ainda, a gente gosta. Vamos continuar divulgando, falando, dando nossa opinião. Enfim, E é bom que a gente reúne uma galera, né? Que a gente acaba construindo uma comunidade entre a gente também, então é bem bacana isso. Já vale a pena. Sim. Né? Falando em comunidade, foi muito maneiro ver isso em Curitiba, né? Eu sei que a gente vai falar sobre essa sessão de Sweeney mais pra frente. Mas, tipo, era um pessoal muito entrosado, que foi uma galera de São Paulo. Tipo, tinha um pessoal bem, assim, comunidade que tava lá em Curitiba marcando presença, né? Foi engraçado, porque, tipo assim, igual a gente tava lá no Ópera de Arame, e daí, assim, combinado do nada, o Igor do Mundo dos Musicais apareceu lá, né? Então, beijo, Igor, porque eu sei que você escuta a gente sempre. E foi legal, porque, assim, é uma coisa que a gente nem tinha combinado, ele tinha desistido de ir, e daí, do nada, ele tá lá, a gente tá lá também. Eu falei, legal pra ver como que realmente o povo tá vindo de São Paulo mesmo, pra alguma coisa só, né? Pra ver o Sweeney Todd. E é legal ver esse movimento todo, né? E assim, era muita gente que veio de São Paulo, de outras cidades também, pra assistir o Sweeney, então foi bem divertido, foi bem legal, bem especial esse último final de semana, que já a gente fala dele. Mas antes da gente entrar na parte do Sweeney Todd e tudo mais, vou falar de uma coisa bem especial que todo ano acontece, né, em Curitiba, que é o Festival de Teatro de Curitiba, que ultimamente tá indo bastante musical, né, Aline? Tipo, estão tentando, né, trazer mais e mais musicais, né? Isso é uma coisa boa. Nossa, sim, esse ano foi incrível, assim, além de ter vários musicais na mostra principal da curadoria, né, que é a mostra Lúcia Camargo, que eles chamam, eles criaram uma nova mostra esse ano que chamou Temporada de Grandes Musicais, que aí veio Carmen, a Grande Pequena Notável, veio Silvio Santos, veio aí, Ney Matogrosso Homem com H, e também colocaram o Duelo dos Bois lá, caprichoso e garantido pela primeira vez no sul do Brasil. E aí teve esses 4 espetáculos, assim, mais grandiosos, em salas grandes daqui de Curitiba, né? 3 deles foram lá no Positivo, que vocês conheceram quando vieram ver o Sweeney, e um deles foi no Guairão, que são as 2 maiores salas, assim, de teatro musical em Curitiba, e muitas outras coisas legais também, né? Eu sou cadelinha do Festival de Teatro, do Festival de Curitiba, preciso falar. A gente costuma falar Festival de Teatro, mas hoje em dia é, assim, um festival de artes cênicas e de tudo um pouco, né? Tem uma parte que tem uma parte de circo, tem o teatro infantil, tem o teatro alternativo, tem a mostra da curadoria, tem o Gastronomics, que é de gastronomia, tem uma mostra de stand-up também, que é o Risorama. Então, assim, tem de tudo um pouco. Sim, na curadoria e também na mostra paralela, que é o Fringe, que são as próprias companhias que se inscrevem. Então, você aí que tem uma companhia com um espetáculo que você consegue viajar, pensa talvez trazer pro ano que vem, né? Pode ser aí, ainda funciona como uma vitrine para muita gente, para muitos críticos que vêm de vários lugares do Brasil, a imprensa de todo o Brasil, que vem para acompanhar, e muitas vezes as pessoas fazem contatos, mesmo vindo pelo Fringe, assim, né? Mais pessoas conhecem seu trabalho, você pode ter aí contatos e tal para levar para outros lugares, conhecer outras companhias e tudo mais, né? Então é enorme, acontece entre o final de março e começo de abril, todos os anos em Curitiba, e é sempre muito legal. Você que curte teatro, que tiver a oportunidade aí de viajar para Curitiba nessa época, é sempre muito legal acompanhar como fica a cidade, assim, sabe? Eu fico louca todo ano, porque aí eu tento acompanhar as coletivas de imprensa, né? Que esse ano e ano passado eu tava com crachá de imprensa, aí eu tento acompanhar essa parte, tento ver as coisas, ainda tento lidar com o meu trabalho paralelamente, né? Que eu sou autônoma, tenho 2, 3 profissões, fico louquinha esses dias, mas não dá para deixar passar, que são 2 semanas, assim, recheadas de programação. Sempre 2 semanas ali entre final de março e começo de abril, porque pega o aniversário da cidade, né, de Curitiba. Bom, e aí começando pelos musicais, teve esses 4 aí da grande mostra, né, da grande temporada de musicais, como eles falaram. Eu achei bem interessante ver o Rolê dos Bois lá. Não é muito a minha praia, mas eu achei legal toda a coisa cultural, a competição que eles fazem. Saiu um monte de coisa na internet, inclusive, por causa da Isabelle Nogueira do BBB, falando, ai, que absurdo, o pessoal do Caprichoso, falando que a menina de lá, que a Cunha Poranga de lá era melhor, não sei o quê. Gente, eles faziam isso o espetáculo inteiro.
o show inteiro, porque era mais um show, né? Tipo, um provocando o outro, um falando que era melhor que o outro, é meio que o padrão, assim, sabe? Não foi nada fora do que o outro grupo também fez. E achei bem bonito, me emocionei, só assim, achei meio longo demais, achei que nos primeiros 40, 50 minutos já tinha pegado o clima do boi, né? Uhum. Mas a galera muito animada, foi um monte de gente do norte, tava na plateia, a galera foi de camiseta de vermelho e azul, levou bexiga, levou um monte de coisa. Legal. Sim, aí teve o Silvio Santos Vem Aí, e o Ney Matogrosso. Eu não sabia muito bem o que esperar, então assim, me diverti no Ney Matogrosso, o Renan tava ótimo. Eu fiquei um pouco triste por questões de som nos dois espetáculos e também por causa da base ser gravada, sabe? Sim, foi aonde? O Silvio Santos Vem Aí foi no Positivo e o Ney Matogrosso foi no Guairão. E aí, essa é uma questão com o festival, né? Porque eles acabam tendo um dia só pra passar o som, pra montar tudo, então é raro um espetáculo que seja muito complexo de som, que o som fique impecável, assim, né? Geralmente acontece de ter alguma questãozinha. Mas foi legal conhecer esses espetáculos também. E Carmen, a Grande Pequena Notável, eu já tinha visto em São Paulo, tinha adorado, mas não foi um espetáculo que eu até veria de novo, mas que eu não consegui encaixar na minha agenda, porque tinha muita coisa legal pra assistir, sabe? Ah, você não viu dessa vez? Não vi dessa vez, não consegui encaixar. Tá. Porque era no Positivo, longe. Nossa, lá do Positivo? Sim, meu acredita? Deus. E encheu o teatro? Eu acho que ficou bem perto de encher. Isso foi incrível nesse festival, gente. Sério, assim, um mês antes de começar o festival, eles anunciam a agenda tipo 2 meses antes, 1 mês e meio antes, e começam a vender, né? 2 semanas antes do festival começar, 80%, 90% dos ingressos da mostra principal já estavam vendidos. Nossa. Tipo, você entrava lá, tinha 10 cadeiras sobrando, gente. De plateia de 600, 700, 800 lugares. Achei maravilhoso. Sim, mas assim... incrível! E o festival foi realmente muito bom. Então, assim, se alguém aí do festival estiver ouvindo isso daqui, aumentem o número de sessões pro ano que vem, porque merece. Porque aí, com cada espetáculo tendo 2 apresentações só, às vezes a pessoa que queria assistir perde, sabe? E um ou outro espetáculo só que eles conseguem encaixar sessão extra. Teve alguns espetáculos que tiveram, mas a maioria não, né? Porque tem toda a logística, enfim, imagina um rolezão pra montar um festival desse. Só pra entender um pouco, o Festival de Curitiba dura quantos dias, mais ou menos? 13 dias. 13 a 14 dias. Uhum. Eles podiam prolongar um pouquinho, deixar um pouquinho só mais longo, uns dias a mais. Repetir algumas coisas que sabe que o público vai aderir também. Mas já é bastante mesmo, já é bastante. 13 dias. São muitos dias, eu fico louquinha acompanhando, assim. E eu acho que seria muito legal aumentar o número de apresentações, porque eu acho que é muito pouco cada espetáculo ter 2 apresentações só. Ainda mais depois do que aconteceu esse ano, sabe? Porque ano passado chegou perto de lotar muita coisa, mas não chegou nem perto disso, assim, sabe? Lotar tudo. Tava no meio do festival, tinha esgotado todos os espetáculos da mostra de curadoria, assim. E os espetáculos do Fringe bem frequentados também, sabe? Uhum. Muito doido, assim, muito doido. Achei maravilhoso, mas é aquilo, eu tive que suar pra conseguir ver as peças que eu queria, porque eu não consegui me programar antecipadamente pra comprar tudo antecipado, porque a bilheteria física era muito longe, o site tava dando muito problema no começo. E aí eu deixei pra comprar depois, olha, quase que eu me fudi grandão, assim. Teve coisa que eu fui pedir na porta, ver se alguém deixava eu entrar na porta, porque eu não consegui convite nem consegui comprar, sabe? E aí eu vou na cara de pau mesmo e dou um jeito de assistir, assim. Porque tem coisas que são realmente oportunidade única, né? Que não vão voltar pra cá. Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque é o seguinte, até o do musical do Ney Matogrosso, a gente já até citou no podcast, a gente fez entrado sobre ele, mas um musical que a gente nunca nem citou, a gente nem postou nada, foi do Silvio Santos por motivos. Sou contra Silvio Santos, então nunca entrou no Musicalcast nenhum post sobre Silvio Santos, pra ser bem sincero. Eu acho que entrou meio recentemente, mas é porque alguém da equipe do Musicalcast foi lá e fez. Mas ok, não vou ficar bravo por isso também. Mas enfim, você gostou do musical? Como que foi? Porque eu nunca quis nem assistir também. Eu gostei, tá?
Você gostou? Sério? Olha. Eu achei bem farofa, assim. Eles te colocam nesse lugar de plateia do Silvio Santos. Aham. Eu achei uma farofa, tipo, só que eu achei uma farofa gostosa de assistir, assim. É claro que por ser um musical biográfico, eles colocam a história do cara como se o cara fosse um herói. E ele tem essa representatividade pra televisão brasileira. E isso é inegável. Mas, tipo, calma, né? Também não é Deus, né? Mas assim, é uma farofa muito gostosa de assistir. Eu achei engraçado em diversos momentos. Então, não sei se nessa montagem a toque de caixa, que foi o que você assistiu, você teve uma impressão gostosa e tal. Eu assisti lá no Rooftop também, quando teve, então... Nossa, muito tempo atrás. Sim. Eu achei gostoso. Eu recomendaria, pra quem acompanhou esse crescimento da TV brasileira, eu recomendaria. Sim. Eu acho que seria mais ou menos essa impressão também. Eu fui assistir porque eu fiquei assim, bom, eu sou de um veículo de musicais, eu sou imprensa aqui, eu tenho acesso a convites, eu vou assistir os musicais, porque, né, o meu veículo é de musical, não faz sentido eu não assistir. E aí eu consegui convites, falei, não, vou ver qual é que é, e fui com a expectativa super baixa, e aí foi isso, tipo, a plateia, a galera que foi, tava se divertindo muito, entendeu? Então foi essa sensação também, de uma grande farofa. O elenco parecia estar se divertindo muito, assim, também. E, assim, fazendo loucuras no palco. E a plateia se divertindo também. Eles dão os pompons pra plateia, sabe? A plateia tem que reagir, tem lá, e todo mundo bate palma. Agora todo mundo vai. Tipo, é uma grande farofa. Ah, isso é legal. Mas como eu fui com a expectativa baixa, eu me diverti, entendeu? Eu consegui me divertir, assim, não foi tipo um tempo jogado fora, sabe? É mais complicado só porque era longe, aí tem que ir até o positivo, voltar do positivo. Essa parte é meio chata de quando as coisas entram em cartaz lá. É tipo igual a gente fala aqui, assim, quando tinha o Teatro Alfa, né? Até quem mora do lado do Teatro Alfa é longe aí pro Teatro Alfa, né? A mesma coisa do Teatro Positivo. É longe aí até quem mora do lado do Teatro Positivo, é isso. Bem isso, isso. Muito bem. Tem mais e alguma aí coisa teve no os festival? outros musicais, muitas coisas, que esses foram só os musicais da temporada de grandes musicais, né? Aí teve os musicais da curadoria. O Tatuagem, da Cia da Revista, que já esteve em São Paulo, baseado no filme. Eu não sabia direito o que esperar, porque cada pessoa me dava uma opinião diferente, e eu, pessoalmente, adorei. Também foi um espetáculo que teve um pouquinho de problema de som ali, de microfone e tal. E mesmo com essas questões, eu achei muito bom e eu me emocionei, assim. Achei bem legal mesmo. Meus dois afetos que estavam comigo também adoraram. Foi bem legal mesmo, gostei bastante do Tatuagem, da Cia da Revista. Aí outro espetáculo que eu amei, que eu sabia que eu ia amar e eu amei, que eu não sei se vocês conhecem muito o Grupo Galpão. De Minas. O Galpão é conhecido o Grupo Galpão. Eles estão com um espetáculo agora que chama Cabaré Coragem. Ai, gente, assim, eu sou apaixonada pelo grupo. É um grupo que tem 40 anos de estrada, sabe? O elenco todo ali, mais 60, fazendo ali um cabaré envelhecido e decadente, sabe? Com vários números ali, uns mais políticos, uns mais engraçados, uns com uma pegada de circo, uns mais emotivos, um trecho de Mãe Coragem, sabe? Assim, eu amei, ri demais, assim. No intervalo da peça, o pessoal ia pro palco pra dançar, sabe? Eles tocam os instrumentos ao vivo, tinha várias músicas também. Eu achei incrível, eu sou assim, amo o Grupo Galpão, me emocionei pra caramba. E no final, assim, quando caiu a ficha do que eu tinha assistido, eu fiquei aos prantos, sabe? Eu tava assim na frente do teatro chorando. E meu amigo, o que aconteceu? Você tá bem? Você não gostou? Eu amei, chorando. Legal. Outro musical que eu não sabia o que esperar foi o Leci Brandão na Palma da Mão. Que eu fui porque um dos meus afetos gosta muito de samba e tal, queria ver e fiquei curiosa. Ganhou Shell de direção e acho que Shell de luz. Não tenho certeza, esqueci de anotar isso. E eu achei muito legal, um musical enxuto de 3 atores, super ali amarradinho, sabe? E de samba, né? E contando a história da Leci, eu achei bem legal também, me surpreendeu, eu não sabia muito bem o que esperar e me surpreendeu. Aí eu também vi um musical original curitibano, que chama O Fantasma de Friedrich, uma pop ópera punk,
Que saiu o álbum recentemente nas plataformas. Você ouviu, né, Rafa? Eu ouvi. Escutem lá, pra garantir o play pra eles, pelo menos. Sim. Tem uma pegada rock, pop ali, conta uma história que tem a ver com saúde mental. Bem interessante a proposta, assim, eu bem gosto jovem, bastante, né? ali. Bem jovem. Bem jovem. Tem um rolê, conflito de gerações ali. Sim. A galera é muito boa, músicas originais, um musical originalmente curitibano. Achei bem legal também, vale a pena conhecer. E o álbum tá aí disponível nas plataformas. Chama o Fantasma de Friedrich, porque tem um fantasma do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche na história. Tá, é só isso que eu vou falar. Ouve lá e vê se você tenta acompanhar a história. Um espetáculo que me surpreendeu horrores, que eu acho que nenhum de vocês dois conhece, é o Cabaré Chinelo, do Ateliê 23, um grupo de Manaus. Já ouviram falar desse espetáculo? Eu quase que eu não fui assistir. Inicialmente eu não coloquei na minha programação porque não ia caber. E alguém lá do grupo de ouvintes do WhatsApp falou, vai assistir porque é muito bom, mandou uns videozinhos. Eu falei, ok, vou tentar ir. Foi num teatro pequeno, quase que eu não consegui entrar também. E, gente, uau, incrível. É um espetáculo, assim, denúncia sobre tráfico de mulheres na época do ciclo da borracha, da Belle Époque, ali no começo do século XX. Eles contam histórias baseadas em histórias reais. Ali tem uma mistura da linguagem do cabaré com um espetáculo bem teatrão denúncia ali, uma coisa bem crua mesmo. As atrizes ficam passando na plateia, tem muitas microações, como elas chamam, assim, sabe? Tipo aquele espetáculo que conforme o lugar que você assiste, você vê uma peça diferente, você pode acompanhar uma subtrama diferente acontecendo na plateia. Sim. Assim, muito forte, muito bonito, recomendo demais. E eu anotei que eles vão, em agosto eles vão pra Fortaleza. Não tem outras datas ainda, mas é um espetáculo que, quem sabe, é sempre bom vocês seguirem os Instagrams das companhias e tal, que às vezes passa aí perto de você, né? Inclusive o Cabaré Coragem. Sim, nossa, muito legal, gente. E músicas originais também, todas as músicas eram originais. O texto é deles e tal, muito interessante. E vai passar em Fortaleza em agosto. E um espetáculo também que está em cartaz aí em São Paulo, no Sesc Belenzinho, até dia 5 de maio, não sei se dá tempo, é o Cabaré Coragem, do Grupo Galpão. Sim. Então, se vocês conseguirem ver... Todo mundo tá falando aqui pra ir ver, porque é maravilhoso. Vale muito a pena, eu acho lindo, lindo, lindo. Sim. E pra fechar os musicais... Eu assisti também a Ziraí, já passou em São Paulo, vocês assistiram? Não. Direção do Duda Rios, da Sarau Agência. É um solo musical da Zahri Tentear, que ela conta a história da mãe dela, Ziraí, que foi a primeira mulher pajé da reserva indígena de Canabrava, no Maranhão. A Zahri fez o Museu Nacional com a Barca dos Corações Partidos. Sim. E aí a dramaturgia é dela e do Duda, e a direção é do Duda e da Denise Stutz. E poético, lindo, assim. Ela fala da questão indígena, fala da relação com a mãe. Tem umas partes mais bate-papo com a plateia, tem umas partes mais ali cena, tem músicas. Achei tudo muito lindo, assim, sabe? Sim. E foi numa pegada que teve outras duas peças que eu senti que teve muito essa pegada, assim, de alternar cenas mais tradicionais e um papo com a plateia, uma interação com a plateia sobre temas importantes, sabe? Ali um teatro que mistura muita coisa e que acaba levando informação também sem ser aquela coisa aula pra plateia, que eu senti que a Ziraí passava um pouco por esse lugar, e outros dois espetáculos que eu gostei muito também, que foi o Manifesto Transpofágico, da Renata Carvalho, que foi lá no Teatro Paiol, que vocês passaram perto, vocês viram por fora, né? Que é um teatro maravilhoso de Curitiba, que teve um prefeito aí que quis pintar e destruir a fachada. É um teatro maravilhoso. Que era um paiol de pólvora e foi reformado e tal. E a Renata fala sobre a questão trans, e ela também, em certo momento, conversa com a plateia e vai trazendo temas e vai conversando com a plateia. E assim, eu achei foda. Ela é uma atriz foda, proposta foda, incrível. Gostei muito também de toda a abordagem do tema, sabe? E também Macacos, do Cleiton Nascimento, que é um solo dele também. Todos esses três são solos. Que aí fala sobre o genocídio preto,
dores das famílias de vítimas da polícia. E aí passa por vários assuntos, assim, sabe? Que é um solo, assim, gente. Ele foi anunciado como 2h30 e ele teve quase 3h30. Meu Deus! E o cara. E ele é ator, autor e diretor. E assim, ele segura a plateia na mão. A única questão é que é anunciado uma minutagem e você chega lá e é meia-noite e você ainda tá no teatro. Odeio isso, né? tá? Isso é um pouco complicado. E assim, eu senti que é uma peça maravilhosa que fala sobre muita coisa urgente, que é muito importante. O cara ganhou o Shell de melhor ator. A Zahri do Aziraí ganhou o Shell de melhor atriz. Então, assim, estamos falando sobre a galera. A curadoria desse ano foi Chef's Kiss. E muito foda, muito incrível, mas a sensação que eu fiquei foi que foi uma peça que abraçou muita coisa. Que poderia ter sido 2 ou 3 solos, assim, sabe? Mas realmente muita coisa importante. Você ri, você chora pra caralho. Muitos temas relevantes e, assim, de chegar na plateia de verdade, sabe? E outras 2 peças, ou uma peça, acho que outra... E outra peça que eu gostei muito também foi a Outras Duas, porque tem a minha preferida, a minha top 1 do festival. Outra peça que eu gostei muito também é Meu Corpo Está Aqui, que é um elenco todo PCD. E aí eles falam também das questões que as pessoas PCD passam. E também muito sobre erotismo e sexualidade, que é um tema que quase nunca aparece junto, né? Então achei muito legal essa abordagem desse tema, bem legal. E a minha peça preferida do festival, ai, maravilhosa, chama Apenas o Fim do Mundo, que foi uma montagem da Cia Magilucci, do Recife. Eles são maravilhosos, eu amo tudo que eles fazem, e eles fizeram uma peça fora da caixa cênica. Foi no Palácio Garibaldi, aqui em Curitiba, que é tipo um casarão, e aí você vai passando pelo casarão com eles e acompanhando aquela história, que é uma história que acontece, que é um texto original francês, eu acho. Gente, eu anotei informações de quase todas as peças que eu ia falar. Aí da minha peça preferida eu não anotei, sabe? Que é bem pra eu parecer que eu não sei do que eu estou falando, mas é isso, eu acho que eu estou acertando tudo. Magilucci, Recife, o texto é de um francês, que eu não anotei o nome, que acontece ali na época da AIDS e tal, então ele tá longe da família por muito tempo, e aí ele volta meio que pra se despedir, e aí tem toda aquela tensão familiar de anos de ausência. E eu amo essa companhia e, cara, foda, é incrível. Acompanhem a Magilucci e assistam qualquer coisa deles, que vale muito a pena. E esse foi o meu overview aí das melhores coisas que eu vi no festival esse ano. Rendeu aí. Rendeu muito. Eu assisti 25 coisas, né? Nossa, 25 coisas. Lembrando 13 dias, tá? 13 dias, Sim. É aquilo. Sim. Quem precisa dormir? Sabe? Quem precisa? eu dava um jeito de fazer tudo ali nas 24 horas do dia pra ver o máximo de coisa possível. Só sei que você tava rendendo bastante até, mesmo com o Musicalcast lá, porque, tipo, assim, eu vi que você postava coisa, não sei o que, daí, tipo, as produtoras das peças de lá, o elenco de lá começava a seguir o Musicalcast, eu falei, olha... Tá fazendo render o negócio. Tô aqui, ó, produzindo, promovendo, divulgando as peças e o Musicalcast. Panfletando. Não sei, tipo, rendeu esses dias o Musicalcast, foi bom. Sim. Legal. Só uma menção aos 3 infantis, que eram infantis musicais, que eu gostei muito também. Café com Leite, que é de uma companhia de Minas Gerais, uma gracinha. Valentinho, que eu acho que já passou por São Paulo também. Uma graça. E Tan e Tal, do Grupo Baquetada, aqui de Curitiba. 3 infantis que também são uma graça, os 3 com música. E aquele tipo de teatro infantil que não subestima a inteligência nem das crianças nem dos adultos, sabe? Que você curte assistir. Bom, legal. Tipo assim, escutando você falar, até dá vontade de fazer parte disso tudo, ser, né, de um teatro para outro o dia inteiro, ia ser divertido, acho, fazer isso. Mas precisa ter pique, né? Precisa ter pique e tempo também. Precisa. São cafezinhos 1000. Assim, o negócio é você mapear os cafés, os lugares que tem lanches baratos e rápidos na cidade, aí você já saber ali. Eu anoto os minutos de todas as peças que eu vejo pra entender o trânsito até o próximo teatro. Teve sábado que eu assisti 4 peças no mesmo dia, assim. Sai de uma, vai pra outra, sabe? Fim do dia destruída.
Diego, imagina quantos cafezinhos que a gente ia tomar, né, nesses dias. Porque eu e o Diego, a gente é dos cafezinhos. A gente, né, sai de um lugar, vai um cafezinho, vai pro outro lugar com cafezinho. Qualquer intervalinho a gente já encaixa um café, sabe? Ia ser muitos cafezinhos. Ia ser ótimo. Mas muito bem. Então vamos só continuar. Antes da gente começar a falar do Sweeney Todd, que eu acho que tá todo mundo curioso pra saber como foi o Sweeney Todd em Curitiba, né? Vamos só dar uns recadinhos, né? Primeiro eu quero dar um recadinho e falar sobre a revista eletrônica 15 Minutos, que é uma revista eletrônica, né, feita até por um ouvinte e amigo nosso aqui do Musicalcast, o Fábio Otero. Ele quis criar, assim, né, tipo, alguma coisa meio parecido com o Playbill, né, que a gente tanto conhece, que é lá da Broadway, pra trazer, tipo, entrevistas com artistas, né, mais informações sobre o musical. E todo mês ele lança, né, uma revista. Nós, Musicalcast, a gente tá lá na revista porque a gente já escreveu artigos lá. Tem até um artigo que vai sair no mês de junho do Rafael Oliveira, falando sobre as versões. Ou seja, se vocês quiserem ler a revista, ou seja, se quiser não, vão lá, dá uma força, né? Olhem, divulguem, postam nos stories, que é um trabalho bem legal que ele tá fazendo. Vão lá no Instagram dele, que é @15minutos.br, que lá no link da bio você tem o link para você baixar todas as revistas, né? De repente baixar uma edição antiga para ler uma entrevista. Vale a pena, que o trabalho tá bem legal. Então vão lá para ver o 15 Minutos. Sim, e já que estamos em recadinho, tem um recadinho de um querido, sou apaixonado. Se você não sabe o que assistir agora, no fim de abril e até metade de maio, então fique esperto, que a gente tem aqui um recadinho do Beto Sargentelli pra você. Oi galera, aqui quem fala é o Beto Sargentelli e eu tô passando aqui para convidar todos os ouvintes do Musicalcast para nos prestigiarem em O Rei do Rock, ou Musical, que é um musical oficial e 100% brasileiro e original sobre Elvis Presley. Nós estamos em cartaz no Teatro Claro Mais São Paulo e já estamos nas últimas semanas da temporada, apenas até dia 19 de maio. Então se você não conferiu, falta pouco tempo, vai ser um prazer encontrar todos vocês lá. Thank you very much. E também, agora a gente tá com uma parceria aí por alguns episódios. Pra você que não conhece outros podcasts, só ouve o Musicalcast, a gente tá recomendando aqui o podcast Cafonada. Tem a mesma forma, a gente se diverte aqui, não fala sobre musicais, fala sobre outros temas. Então, se você quer fugir um pouco da bolha, vale ouvir o Cafonada. E eles também deixaram aqui um recadinho pra você. Oi, eu sou o Didi. E eu sou o Raul. E a gente quer te convidar para ouvir o nosso podcast, Cafonada. Duas gays engraçadíssimas conversando sobre as cafonices da vida. Ai, Bi, engraçadíssimas, assim, já é meio delirante, você não acha não? Engraçadíssimas. Eu te acho engraçadíssima. Ai, Bi, eu também te acho engraçadérrima. É isso, gente, não tem o que fazer. E acabando esse episódio, corre pra ouvir o Cafonada em todas as plataformas de áudio. Kisses! Kisses. Bem, então, vamos lá, escuta o Cafonada, que vale a pena, é bem divertido. Alene, agora é sua vez, você, né, fazia tempo que não dava o recado do Catarse, agora é seu momento. Gente, eu voltei, vocês estavam com saudade do meu recado do Catarse, já tradicional, que foi aí, né, meu posto foi assumido por várias pessoas nesses meses que estive distante. Eu quero lembrar vocês, como sempre, que o Musicalcast tem um Catarse, que é o projeto de assinatura aí para financiar a criação de conteúdo do podcast, para poder comprar equipamento melhor, produzir mais e melhores conteúdos para vocês, e que se você curte o podcast, curte o nosso trabalho, as coisas que a gente fala aqui, as notícias, as opiniões, dá uma olhada lá em catarse.me/musicalcast. Você pode apoiar com qualquer valor mensal e a partir de R$5 já tem aí recompensa e novidades exclusivas, né, Rafa? Isso, exatamente. Bem, lembrando assim, que assim, até a partir de R$5 a gente tem o Clube do Musical, só que assim, a gente tá devendo esse Clube do Musical faz meses, porque a gente não tá fazendo. Tava funcionando bem? Não sei se tava funcionando também, mas é por quê? É difícil a gente conseguir marcar um horário com os ouvintes também, né? Pra gente fazer uma reunião, pra gente discutir sobre o musical. Porque a ideia do Clube do Musical é a gente pegar o musical, todo mundo assistir, né? Bootleg, um pro shot, o que for, escutar a trilha, e depois a gente se encontrar pra discutir e transformar isso também num episódio do Musicalcast. A gente já fez vários, por exemplo, do Come From Away, o West Side Story, Into the Woods, Rent, ou seja, a gente já fez de vários. A gente às vezes tenta convidar alguém de fora também, algum artista que já fez um musical para participar.
A gente tá devendo já faz tempo, a gente tá querendo fazer do Waitress o próximo. Vamos ver se sai logo, temos que fazer. Mas assim, a partir de R$5 se você contribui com o Musicalcast, você já faz parte de um grupo exclusivo e faz parte também do Clube do Musical. Também, também é um recado importante, né? A gente tem que agradecer 2 pessoas, né, também. Sim, importante. A gente gostaria de agradecer a todos os assinantes lá no Catarse. Muito obrigada por apoiar o nosso trabalho, em especial Gabriel Sotero e Stephanie Matuichin. Muito obrigada por tornar o Musicalcast uma realidade. Sim, obrigado mesmo. E também, Vocês estavam falando... Vocês estavam falando do último episódio que a Lene participou, mas que eu me lembro foi o Ride the Cyclone, porque também foi um clube do musical, e se eu não me engano ela tava lá. Sim, exato. Eu tava lá sendo chata, como é minha marca registrada. Mas eu acho que, assim, episódio, tirando o clube do musical, acho que foi algum de flop que ele participou, já faz um tempinho, realmente. Mas enfim, e se vocês quiserem participar também de um grupo geral de ouvintes do Musicalcast, a gente tem um grupo geral de WhatsApp. O que você precisa fazer é mandar uma DM pra gente lá no Instagram, falar que vocês escutam o podcast, e aí a gente manda o link. Só a única coisa que a gente pede é que você seja maior de 18 anos, porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo lá do grupo. Então, só ir lá e pedir. Se você estiver mentindo, a gente pede documento, né, Alene? Sim, já fiz muito isso. Não, a gente já fez várias vezes isso, e a pessoa sumiu, só dá uma risadinha, né? Porque a pessoa tá mentindo. Safado. Ou seja, tem que ter 18 anos, não adianta. Mas enfim, se vocês gostam da gente, querem falar mais de musical, só entrem em contato. E bora lá, bora falar então agora da nossa ida no último final de semana, que foi no dia 20 de abril, que a gente foi assistir Sweeney Todd no Teatro Positivo em Curitiba. Igual a gente tá falando no começo, né? Foi assim, uma galera de São Paulo, muita gente de outras cidades, desceu pra Curitiba pra assistir o Sweeney Todd. Eu acho que por vários fatores. Sweeney Todd virou um queridinho das pessoas aqui em São Paulo. Já é um queridinho por ser Sweeney Todd, enfim, tem todo, né, esse histórico. Mas também era a oportunidade de ver Saulo Vasconcelos, que é um puta ator de teatro musical que nós temos, fazendo o personagem do Sweeney Todd, que era um personagem que ele tinha sonho de fazer. E também o detalhe que a gente não teria mais aquele palco imersivo do rooftop, que tem gente que ama, tem gente que odeia, no meu caso eu não gosto. Então, assim, quis assistir no Teatro Positivo pra ver num teatro, né, com palco italiano, então não sendo aquele imersivo. E pra mim foi tão legal que não foi imersivo, tipo, pra mim tinha que ser desse jeito. E eu tô torcendo muito que volte, né, pra São Paulo, de repente pra outra cidade, do mesmo jeito que a gente viu em Curitiba. Mas eu quero, assim, saber, primeiro de tudo, porque Diego já tinha assistido aqui em São Paulo, acho que de repente a gente deve ter comentado ou não lembro. Mas, Alene, você foi a primeira experiência com o Sweeney Todd, né, que você não tinha assistido em São Paulo. Como que foi pra você? Cara, eu achei muito legal, muito bom. Eu não sabia direito o que esperar, porque também eu ouvi opiniões variadas, mas a maioria das pessoas tinha opinião, assim, sobre a questão de ser imersiva mesmo. Né, de ter muita questão de som, de não entender o que estava falando, e também da dificuldade de acompanhar por causa dos palcos serem separados e tal. E eu achei muito legal o Saulo, não vi, né, o Rodrigo Lombardi, mas achei bem legal o Saulo no papel principal. E curti a proposta, curti a direção, o estilo e tal, a proposta que eles trouxeram com esse Sweeney Todd, sim, assim. Eu tava meio sem saber direito o que esperar também. Sweeney Todd, né, Sondheim é complexo com todas as coisas das pessoas cantando ao mesmo tempo, e versionar isso é uma saga, né, imagino a trabalheira que deve ter dado pra versionar. Então teve algumas questões de som, assim, de não dar pra entender exatamente o que eles estavam cantando, mas eu achei que a experiência final foi positiva, assim, gostei muito da galera, gostei muito da Andressa, do Saulo, de todo o elenco. Até falando esse lance do som. E, eu amei! Sabe o que eu amei? Que eles usaram o fosso da orquestra. E era tipo uma orquestrinha mesmo. Sim, porque depois da experiência traumática de ver espetáculos com base gravada, eu tava, gente, eles não vão fazer Sondheim com base gravada, né? Óbvio que seria um crime, mas dava um pequeno medo. E aí, quando eu vi a galera descendo no fosso, eu achei, tipo, ai, que chique um musical com orquestra no fosso, sabe? Sim, dá muita diferença, realmente.
Mas a questão, você tava falando do som, né? Foi assim, tipo, aonde eu tava sentado, eu quase não conseguia entender nada que eles estavam cantando. Lógico, pra mim não fazia tanta diferença, porque eu já conhecia, enfim, né? Aquela coisa. Mas engraçado que a Aline falou porque você assistiu do primeiro ato de um lugar, depois você desceu pra sentar do meu lado, né? Você falou que deu diferença. E teve gente que tava sentado, tipo, primeira fileira e tudo mais, e eles falaram que o som não era perfeito, que dava pra entender tudo. Tipo assim, então é a questão realmente do teatro, de onde que as pessoas estavam sentadas. O Alexandre, que tava um pouquinho mais pra lateral, ele falou que também tava pra entender ótimo, assim, tava bom. Então eu não sei. E o Alexandre tava pra lateral direita, né? Isso, ele tava pra lateral direita. E, assim, eu acho que na direita tava dando pra ouvir melhor do que na esquerda. Eu fiquei com essa impressão, que meu primeiro lugar era mais pra direita, eu ouvi melhor do que no segundo ato. E a galera no intervalo, quando terminou o primeiro ato, muita gente reclamando que não dava pra entender nada, assim, ao redor, assim, escutando as pessoas falarem. Então, assim, é uma pena realmente que isso aconteceu, mas eu entendo que também eles não tiveram tempo. Foi falado que o equipamento de som não era do teatro também, não era da produção, era do teatro. Então eu sei que dificulta muito, mas assim, é uma pena, né, que não tiveram, né, esse preparo todo, esse tempo. E é um teatro complicado também, né, gente? É 2.400 lugares, muito grande, uma sala única. Acho que precisaria de um design de som muito específico para o som ficar impecável, absolutamente impecável, né? Que não dá para ser numa passagem de som de um dia, né? Sim, não teve esse tempo hábil para fazer acontecer da melhor maneira, né? Eu também não entendi direito, acho que fica muito isso. Tipo, se eu não conhecesse o musical, será que eu ia sair com a experiência completa, sabe? Entendendo a história, não sei. Então, assim, não tenho o que reclamar, tá? Porque pra mim foi maravilhoso, porque eu já conhecia. Da minha perspectiva, zero reclamações. Achei, de fato, o Saulo no papel do Sweeney maravilhoso. A Teresa, ai meu Deus. Enfim, todo esse contexto. Mas eu acho que, de fato, não tem tempo hábil pra fazer tudo isso, né? Fora ensaio, tipo, a gente sabia que a galera ensaiou meio que na sexta-feira ali, deu uns corridão. E bora fazer acontecer no sábado e no domingo. Exatamente. Sim. E eu, assim, a impressão que eu tive, assim, que, não sei, o meu sentimento é que funciona tão bem melhor naquele tipo de palco. Então, assim, por isso que. E o Sweeney Todd foi uma das coisas que eu assisti no Rooftop que eu não gostei de ser imersivo. Então, acho que tem coisas que não precisa ser imersivo. Não adianta assistir no imersivo. E eu acho que o Sweeney Todd foi feito pra ser daquele jeito mesmo ali. Eu acho que entrega mais tudo, a história, não sei. Eu acho que tem espetáculos que conversam mais com essa coisa da imersão, mas Sweeney Todd é pesado, né? Tem cenas cômicas, mas é dramático e tal. Eu acho que não faz nem muito sentido fazer uma coisa imersiva. Tipo, tem 2, 3 cenas na loja de torta, sabe? Que seria uma coisa mais descontraída que daria pra misturar com o povo, mas fora isso, né? Não é que nem um musical que tem uma cena de espetáculo de cabaré, que tem uma coisa mais cômica, que tem shows dentro do espetáculo, né? Eu acho que não conversa muito mesmo com a linguagem imersão. Dizer que eu não gostei da imersão também não é o que eu diria. Eu gostei da imersão, mas eu acho que funciona muito melhor no palco italiano. Assim, 100% eu gostei. Prefiro assistir da maneira que foi apresentada lá no Teatro Positivo. Uma coisa só assim, foi a segunda vez que eu fui no Teatro Positivo, que a primeira vez foi mais de 15 anos atrás para assistir os produtores. E eu sabia que o teatro é grande, mas eu me assustei, porque eu não lembrava como aquele teatro é grande. Eu acho que, não sei, a Lene que já assistiu mais coisas lá, teatro sem microfone nenhum não funciona lá, porque as pessoas estão no fundo, acho que não escutam ou escuta. Não tem como, tem que ser microfonado de alguma forma. Gente, porque chega assim, ser muito absurdo o tamanho daquele teatro, tipo... Eu acho que daí quem tá muito lá no fundão já não perde muita coisa, é mais pra show aquele lugar, porque é muito grande, meu Deus. Se eu for comparar com alguma coisa em São Paulo, é meio que o Vibra, assim, só que o Vibra não tem nem estrutura pra isso, vou dizer aqui. Mas pela dimensão, pela quantidade de lugares, pelo tamanho do espaço, acho que chega próximo desse lugar que o Vibra São Paulo tem. Sim. Quantos lugares é o Vibra? Aí é uma ótima. Mano, daí o Vibra eu acho que é tipo coisa de 5.000, eu acho, não é? É 2.400 lugares. E ali o que funciona mesmo é show. Geralmente é o que vem mesmo. Tem um outro stand-up, um outro musical, mas fazia anos que não via musical aqui, viu? Eu acho que tirando os musicais do festival e o Sweeney Todd, a última vez que eu vi alguma coisa no Positivo talvez tenha sido
Algum musical da Cláudia Raia, que a Cláudia Raia, sempre que ela vem pra cá, ela leva pro positivo. Acho que aquele que era só ela e o Jarba, sabe? Acho que foi esse que eu vi. Concerto para dois, E antes disso, talvez tenha sido o cabaré original da Cláudia Raia também, que eu vi lá. Eu pesquisei aqui, o Vibra tem só de plateia 1.772 lugares. Então é bem próximo do que tem, contando camarote e tal. Então, acho que é bem próximo do Teatro Positivo, assim. Mas é isso, há mais alguma coisa? Ah, não, o Diego tem que falar. O Diego foi ontem assistir musical, Diego, bora lá. Sim, eu assisti Rita Lee, gente, tá um caos, um fervo, tá? Porque eles abriram sessão extra ontem mesmo e abriu 10 horas da manhã, 6 horas da tarde, já tinha esgotado todas as sessões extras e assim, tá uma movimentação gigante, esgotou claro, em né? horas, né? Tipo, acho que não horas não, acho que foram uns dias, mas esgotou tudo muito rápido. Sim. Pra todas as sessões. Foi muito rápido. E aí, falando do que eu assisti, eu achei assim, pro público que vai assistir, principalmente, porque é um público com certeza fora da bolha, né? É o público dela que vai assistir. Vai funcionar muito. Pra quem já assistiu muitos musicais, vai encontrar um probleminho ou outro ali, uma ceninha que dava pra ter cortado, mas que ela existe porque alguém precisa trocar de roupa, sabe? Umas coisinhas assim, que você que já assistiu muita coisa, você consegue catar nos detalhes. Mas, no geral, eu achei uma delícia. Tem aquela entrevista belíssima, engraçadíssima dela com a Abby, assim, só que é retratada de uma maneira caricata muito boa. Eu e o Bruno, eu fui com o Bruno, a gente riu muito. Então tá uma delícia de assistir, assim. Você senta e aproveita o seu momento de entretenimento. Ouvi gente que não gostou, mas eu, na minha opinião pessoal, achei uma delícia de assistir, bem gostoso, recomendei. Já falei pra minha mãe, que minha mãe é da que segue o que eu falo aqui. Vai lá, ela vai. E lembrando, tá no Teatro Porto, né? Sim. Só uma coisa, esse Rita Lee é o mesmo que teve com a própria Não. Isso que eu ia perguntar, porque já teve alguma coisa com a Mel Lisboa fazendo a Rita Lee, não teve? Era outro espetáculo? É baseado em outro livro, né? As histórias com certeza são as mesmas, porque é a mesma pessoa, né? Mas esse é naquele livro da capa laranja, sabe? Dela, que tem tipo um RG na capa, e aí é baseado no outro livro. O outro era Rita Lee Mora ao Lado, que é um livro meio que baseado na história. E esse é Rita Lee, uma autobiografia musical, que é baseado no outro livro, assim. E a Mel Lisboa manda bem como Abby? É como Abby, nossa, como Rita Lee. Ela manda bem. Ela até emagreceu pro papel e tal, pra ficar bem, bem magrinha mesmo, pra se entregar mesmo. Eu não acho que ela tem uma potência vocal muito grande, assim. Pra mim, faltou, mas assim, não me senti falta em relação ao conteúdo como um todo, sabe? Mas ela, de fato, não tem a melhor voz pra entregar uma boa intérprete da Rita Lee em relação à voz. Mas eu digo que em relação a ensemble no geral, eles conseguem suprir isso, tá junto. E o cara que faz o Roberto, que é o marido dela, né? Canta muito, assim. Eu não conhecia ele, não tinha assistido ele de outras coisas. Preciso olhar o nome dele, porque agora não me recordo. É o Bruno Fraga. Bruno Fraga. Eu tava no post dele, por isso que saiu a musiquinha aí, caso tenha vazado. Maravilhoso, Bruno Fraga. Exatamente. E assim, eu achei que ele entregou muito, ele toca, ele canta. No momento que ele estava no palco com ela, era um casal muito bom de assistir, assim. Eu super recomendo pra quem conseguiu ingresso. Pra quem não conseguiu, tenta chorar por aí. Talvez apareça uma nova sessão. Sim. Eu sempre defendo você ir lá na porta do teatro, fazer cara de cachorro que caiu da mudança, ver se tem alguém com ingresso sobrando, ver se sobra algum convite. Exato. E vale isso, gente. Quem não chora, não mama. E vale lembrar que a estreia foi hoje, a estreia oficial é hoje, mas eles fizeram 2 ensaios abertos. Então, assim, eles distribuíram ingressos também, além da galera de imprensa. Então, teve gente que foi lá, chegou na porta, nesses 2 ensaios abertos e foi. E eles divulgaram isso. Então, talvez surjam outras oportunidades por aí, né? Sim, total. Fiquem de olho lá no Rita Lee, uma autobiografia musical. E vocês falaram da Abby, né? Eu falei, mas parece que eu vi. Tem a Débora Reis fazendo Abby de novo, perfeito, né? No musical. Perfeito. Ela tá fazendo Que legal. Que tudo! Sim. Maravilhosa. Ponto alto pra mim, perfeito. Ela é maravilhosa fazendo Abby. Maravilhosa. Ah, que legal. Pena que legal. Que pra quem não lembra, né, a Débora Reis fez a Abby no musical que teve sobre a vida da Abby, né? Isso, do Miguel Falabella, exato. Ah, legal, mas muito bem. Agora sim, tipo, tá ainda rolando, por exemplo, Cantando na Chuva, né?
o Rei do Rock, mas agora já tá vindo também outros musicais igual Priscila, né? Logo entra em cartaz. O Trapalhão, o do Didi. Eu adorava o Trapalhão. Adorava o Trapalhão. Justo. Mas tem um elenco muito bom. Tanto que eu sei que a Ana Preto, que é maravilhosa, tá arrasando no musical. Queria mais ver por ela até. Mas é que o teatro é tão longe pra assistir uma coisa que eu sei que não é do meu gosto, então é complicado. Complicado, mas enfim. Eu acho que é isso, né, gente? Falamos bastante hoje. Né? Foi ótimo gravar esse Entre Ato. E assim, Sim. até nesse mesmo dia que a gente tá gravando esse Entre Ato, já gravei um episódio com a Rafael Oliveira, que logo sai. Esse é uma semana que a gente ainda vai gravar mais 2 ainda, ou seja, a gente tá correndo atrás de conteúdo pra vocês. Vai ser legal. Intensivão de gravações, maratona. Maratona de gravações, exatamente. Mas é isso. Obrigado a vocês por ter participado. Obrigado pra quem tava escutando aí até o final. Mandem mensagem pra gente, deixa um recadinho lá no post, né, desse episódio, lá no Instagram, porque é bom pra engajar, a gente precisa de engajamento, então a gente precisa dessa ajudinha de vocês. Falam lá o que vocês acharam, se vocês gostarem de Sweeney Todd em São Paulo de novo, ia ser ótimo, né? Houve boatos que vem aí, hein? Apareceu vai, aí né? num lugar aí. Tomara. Né, vamos ver. Mas é isso, gente. Então, obrigado e até um próximo episódio. Beijos, até. Beijo. Beijo, gente.